Atenção, você que é pai, você que é mãe e que tem filhos em idade escolar. O PSOL ingressou no Supremo Tribunal Federal com a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5.668, que pretende impor a teoria de gênero a todo o sistema escolar brasileiro. Na ADI 5.668, o PSOL apresentou uma longa tese, sustentando que o gênero não é uma ideologia, mas uma realidade, e que a teoria de gênero pretende apenas defender as minorias contra a discriminação. Portanto, segundo o PSOL, os ministros do STF devem impor o ensino do gênero em todas as escolas do Brasil, mesmo que milhares de pais, professores e legisladores já tenham discutido e rejeitado amplamente o assunto. Mais ainda, segundo o PSOL, os verdadeiros ideólogos seriam justamente todos aqueles que denunciam a teoria de gênero como uma ideologia. Neste vídeo estamos apresentando uma explicação mais completa sobre o que é a teoria de gênero. Se você realmente quiser entender como o gênero na escola irá desconstruir a identidade sexual do seu filho, assista tudo até o fim. Divulgue este vídeo, as ideias podem ter consequências graves. A atual teoria de gênero tem sua origem em ideias criadas por Karl Marx. É o homem que, 150 anos atrás, iniciou na Alemanha o movimento comunista. Marx acreditava que a finalidade do comunismo era a abolição da propriedade privada. Isto, porém, não seria alcançado simplesmente através de um decreto. Para abolir a propriedade privada, seria necessário antes abolir a divisão do trabalho entre patrões e empregados, através de uma revolução operária. Mas, segundo Marx, antes mesmo que o trabalho tivesse sido dividido entre patrões e empregados, havia surgido uma outra divisão do trabalho dentro das famílias, entre os homens e mulheres. Segundo as ideias de Marx, antes que os patrões pudessem escravizar os empregados dentro das fábricas, os maridos escravizaram as mulheres e os filhos dentro da família. Marx aprofundou estas ideias estudando as obras do antropólogo americano Henry Morgan e deixou suas conclusões escritas em um rascunho. Depois de sua morte, o rascunho foi encontrado na casa de Marx por Friedrich Engels, que o transformou em um livro. O livro recebeu o nome de A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Neste livro, Marx afirmava que no início da história não existiam famílias. A sociedade era constituída de caçadores e a vida sexual era totalmente livre. Todos os homens tinham relações sexuais com todas as mulheres e todas as mulheres tinham relações com todos os homens. Como as mulheres, antes de dar à luz, haviam se relacionado com dezenas de homens, ninguém podia saber quem era o pai. Mas todos, porém, podiam saber quem era a mãe. Nesta sociedade, portanto, as crianças tinham mães, mas não tinham pais. Aos poucos, o mundo evoluiu. Foi desenvolvida a agricultura e a humanidade passou de uma sociedade de caçadores para uma sociedade de agricultores. A humanidade começou a construir celeiros e acumular riqueza. Os homens começaram a ficar ricos e, segundo Marx, queriam saber quem eram os seus filhos para poderem deixar para eles os seus bens como herança. Mas isso não era possível, porque todas as mulheres, antes de dar à luz, haviam se relacionado com uma multidão de homens e ninguém sabia quem era o pai de quem. Foi necessário, então, segundo Marx, que os homens começassem a escravizar as mulheres e castigar severamente as mulheres que cometessem adultério. As mulheres passaram a ser sexualmente escravizadas para que elas não tivessem mais relações com outros homens. As mulheres foram transformadas em propriedade sexual dos homens e, segundo Marx, foi assim que surgiram as primeiras famílias. A mulher se tornou propriedade privada do homem e a família foi a primeira forma de opressão. Assim, segundo Marx, muito antes que os patrões pudessem oprimir os empregados, os homens oprimiram as mulheres. A luta de classes não teria começado nas fábricas, mas com a invenção da família.
A conclusão de Marx foi que, para poder realizar a redenção da humanidade e abolir a propriedade privada, não seria suficiente desencadear a Revolução Operária. Enquanto não fossem destruídas as famílias, a Revolução Operária sozinha não poderia abolir a propriedade privada. A ideia exata é a seguinte: não basta as mulheres se rebelarem contra os homens. O problema não é exatamente o homem. O problema é a existência da família. Enquanto existir a família, a mulher será escrava e propriedade privada. Para acabar com a opressão, será necessário destruir a família heterossexual e a heteronormatividade. Mas nem Karl Marx nem Friedrich Engels falaram de gênero, orientação sexual, heterossexualidade ou heteronormatividade. Essas palavras ainda não existiam naquela época. Eles afirmaram que a família deveria ser destruída, mas morreram antes que pudessem explicar como isso poderia ser feito. Em 1917, veio a Revolução Russa e o comunismo foi instalado na União Soviética. Sob o governo de Lenin, o país realizou um esforço gigantesco para seguir as ideias de Marx e destruir a família. Lenin estabeleceu leis e políticas públicas para libertar os indivíduos da opressão familiar, que seria a base de todas as demais formas de opressão. Os soviéticos ofereceram ao povo o matrimônio livre, o divórcio, a contracepção e o aborto a pedido. As mulheres e as crianças foram libertadas do poder econômico do marido. Todas as providências legais foram tomadas para promover a igualdade política e econômica entre homens e mulheres, e para que gradualmente a família se extinguisse. Mas mesmo com tudo isso, a experiência de Lenin falhou. Nos anos 30 e 40, Stalin abandonou o projeto e a sociedade soviética. No que dizia respeito às famílias, voltou a assemelhar-se à sociedade dos países ocidentais. Então, vieram os anos 70 e as feministas marxistas começaram a refletir por que Lenin não havia conseguido destruir a família. A primeira feminista que apontou o caminho foi a inglesa Kate Millett. Ela chegou à conclusão que os comunistas falharam porque não entenderam que a família está fundamentada em hábitos sexuais enraizados na sociedade há séculos e que, portanto, para destruir a família, seria necessário promover uma revolução sexual. Obviamente, Lenin e os primeiros marxistas não sabiam como promover uma revolução sexual. A revolução que eles sabiam fazer era a que se fazia através das armas, não a que poderia ser feita através do sexo. Lenin não foi capaz de apresentar as bases ideológicas para desencadear uma revolução sexual. Segundo Kate Millett, o próprio Lenin admitiu que os comunistas não haviam compreendido adequadamente o que seria uma revolução sexual. Foi assim que Kate Millett escreveu o primeiro livro sobre este assunto. Chamava-se A Política Sexual. Nesta obra, Millett explicou que uma revolução sexual exige, antes de tudo mais, o fim das inibições e dos tabus sexuais. Ela chamou a atenção especialmente para as transgressões que mais ameaçariam o casamento tradicional e a família, como a homossexualidade, a ilegitimidade, as relações sexuais na adolescência e pré-matrimoniais. Além disso, também era necessário reexaminar as características definidas como masculinas e femininas, mas ela não aprofundou este ponto em específico. A primeira pessoa que falou de maneira clara sobre abolir as características masculinas e femininas entre as pessoas foi a americana Sulamit Firestone. Em um livro chamado A Dialética do Sexo, publicada pela primeira vez em 1970, Firestone considerava que a afirmação de Marx de que no início da sociedade não havia famílias é correta. Ela diz que quando a sociedade estabeleceu a divisão da psicologia em masculino e feminino, os homens e as mulheres passaram a desenvolver apenas metade de si mesmos. Para corrigir isto, seria necessária uma mudança radical. Seria necessário libertar as mulheres de sua biologia e de seu destino biológico, que é a família. Seria necessário destruir as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças, promover o incesto até chegar a uma liberdade sexual
em que todas as mulheres e todas as crianças pudessem usar a sexualidade como bem entenderem, sem nenhuma restrição. Seria necessário reconstruir uma nova sociedade para que a humanidade pudesse voltar à sua sexualidade natural, uma pansexualidade onde todos sejam inteiramente livres para todas as formas de sexualidade. Foi nesta mesma época que o psicólogo John Money, da Universidade Johns Hopkins, criou os conceitos de gênero e orientação sexual. A princípio, isso não tinha nenhuma relação com o marxismo. John Money queria apenas provar que se uma criança que havia nascido menino fosse educada como menina, ela se identificaria com o gênero feminino e não perceberia que havia nascido homem. Quis o destino que ele encontrasse uma cobaia apropriada para sua experiência. Foi o menino Bruce Raymond, que ao nascer teve seus órgãos sexuais mutilados. John Money propôs aos pais que trocassem seu nome para Brenda e que a criança passasse por uma cirurgia de mudança de sexo e fosse educada como menina desde a mais tenra idade. Entretanto, por mais que houvessem tentado, Brenda nunca quis comportar-se como uma menina e a experiência terminou em tragédia. Brenda suicidou-se aos 38 anos depois de já haver trocado seu nome para David, mas estavam inventados os conceitos de gênero e orientação sexual. Assim chegamos aos anos 90, quando já dentro do movimento feminista, os conceitos de gênero e orientação sexual passaram da psicoterapia para a filosofia. O início dos anos 90 assistiu o surgimento da expressão heteronormatividade, um termo criado para dar a entender que a família tradicional é uma tirania a ser desconstruída. Mas foi a filósofa americana Judith Butler que explicou como o conceito de gênero pode ser usado para conduzir à destruição da heteronormatividade. Isso foi explicado no livro que ela escreveu chamado O Problema de Gênero. Butler explicou que quando as feministas se pensam a si mesmas como mulheres, elas já estão com isso caindo em uma armadilha semântica. Ao se entenderem como mulheres, elas já estão com isso construindo o próprio discurso que as impede de emancipar-se. A palavra mulher só pode ser concebida em um universo entendido como heteronormativo. Portanto, as feministas não deveriam mais falar das mulheres como mulheres, mas deveriam, em vez disso, substituir tanto a feminilidade como a masculinidade pelo conceito de gênero. Assim sendo, deveríamos explicar à sociedade que os conceitos de homem e mulher não são realidades biológicas, mas construções sociais que chamamos de relações de gênero. No seu livro, Butler diz que durante a maior parte do tempo, as feministas haviam acreditado na existência de uma identidade fixa, entendida como mulher, mas que agora descobriram que nunca existia um acordo sobre o que constituiria a categoria mulher. Aquilo que chamamos de mulher é, na verdade, uma ilusão produzida por uma relação de gênero, uma relação construída para que alguns seres humanos dominem outros seres humanos. E quando nós pensamos em um mundo heterossexual, que as pessoas constroem suas identidades de gênero como homem e mulher. Para redimir a sociedade, portanto, é necessário estabelecer uma nova política que tenha como objetivo desconstruir a ideia de sexo como biológico e fazer com que as pessoas passem a construir para elas mesmas inúmeras identidades de gênero, mostrando para todos que é possível fazer com que as performances de uma grandíssima variedade de gêneros se multipliquem indefinidamente. Desta maneira, todos poderão perceber claramente que ninguém nasce nem homem nem mulher, nem homossexual, nem lésbica, nem quaisquer dos outros inumeráveis gêneros que podem ser inventados. Segundo Butler e os teóricos do gênero, até mesmo o que chamamos de sexo é também um gênero, e não passa de uma construção social arbitrária. É através da desconstrução dessa ideia do sexo biológico que será vencida o que Butler e outros ideólogos chamam de a ditadura da heteronormatividade. Atualmente, essas ideias são defendidas pelos partidos de esquerda. Esta foi a ordem do aparecimento das ideias. Primeiro, foi o próprio Marx que exigiu a destruição da família. Depois, ficou entendido que só a Revolução Comunista Operária não seria suficiente para se chegar à destruição da família.
seria necessária também uma revolução sexual. Depois chegou-se à conclusão que mesmo uma revolução sexual não seria suficiente. Seria preciso introduzir a teoria de gênero. E isso deveria ser feito nas escolas e em todo o sistema escolar. A revolução do gênero, por sua vez, passaria por etapas gradativas. Primeiro, a palavra sexo seria substituída por gênero, fazendo parecer que as duas palavras fossem sinônimas. Depois, seria explicado que gênero não é a mesma coisa que sexo. O sexo teria base biológica, mas o gênero seria uma construção social independente da biologia. O próximo passo seria ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada pessoa cria o seu próprio gênero, existindo muitos outros gêneros, além do masculino e feminino. Em seguida, viria o discurso de que é necessário combater a discriminação e que para isso é necessário reconhecer a diversidade. Depois já não seria mais suficiente apenas reconhecer a diversidade. Seria também necessário promovê-la. Seria preciso estabelecer que todas as formas de amor são válidas e fomentar cada uma delas. Isso deveria ser feito preferencialmente nas escolas e precisariam aceitar, trabalhar e ensinar todas as formas de amor. Entre os teóricos do gênero surgiu inclusive uma nova corrente que identifica o currículo da história como um lugar privilegiado para a desconstrução do gênero. Por trás do discurso de que é necessário combater a discriminação, reconhecer e promover a diversidade, que todas as formas de amor são válidas, é fácil entender que a teoria de gênero não foi inventada para combater a discriminação contra a mulher. O que ela pretende é desconstruir o próprio conceito de mulher. É uma ideologia que está sendo introduzida nas escolas para desconstruir a identidade da criança como homem e mulher. Sua verdadeira finalidade não é combater a discriminação. Sua finalidade, como é reconhecido pelos teóricos do gênero, é a desconstrução da heteronormatividade, uma expressão que foi ela própria criada para desconstruir a família. Preste atenção. Neste momento, no Brasil, os partidos de esquerda, vendo que não mais conseguem a aprovação de pais e professores, nem o apoio do Legislativo ou do Executivo, estão se utilizando do Supremo Tribunal Federal para impor a teoria de gênero como currículo obrigatório nas escolas para desconstruir a identidade do seu filho.